Fala pessoal, meu nome é Gabriel e hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dos 10 perfumes mais potentes que eu tenho aqui na minha coleção. Então, na semana que vem eu vou postar a segunda parte desse vídeo com os outros 5 perfumes. Todos os perfumes aqui têm projeção e fixação absurdas, ou seja, independente do perfume que você usar, você pode ter certeza que todo mundo vai sentir o cheiro do perfume quando você estiver por perto. E eu só tenho duas restrições aqui. A primeira é que eu vou falar só de perfumes que eu tenho um frasco, ou seja, perfumes que eu tenho só um decante não vão entrar nessa lista. E a segunda é que eu vou falar só de, no máximo, um perfume por marca, para poder ter uma variedade legal aqui nesse vídeo. Começando com o 10º lugar da lista, é o Electimus Gladiator Oud. Vou borrifar ele aqui na fita. O Gladiator Oud é um perfume super forte porque, primeiro, ele tem um oud natural na composição, não é oud sintético. Segundo, ele tem âmbar cinzento também, que ajuda a aumentar a longevidade do perfume na pele. E por último, o perfume também tem açafrão, que ajuda a aumentar a intensidade do perfume. Bom, e olhando as notas que eu tenho aqui na minha planilha, onde eu coloco informações de todos os perfumes da coleção, eu usei esse perfume aqui 4 vezes nos últimos 2 anos. Geralmente eu uso 4 sprays desse perfume quando eu borrifo ele na pele para passar o dia. É um perfume que eu não uso para ir para o trabalho, definitivamente, porque é um perfume muito forte para o escritório. E eu recebi um elogio até hoje usando esse perfume aqui. Ah, e antes que eu esqueça, é um perfume que minha esposa simplesmente odeia. O 9º perfume mais potente da minha coleção agora é o Guerlain Santal Royal. Vou borrifar ele na fita aqui agora. Uou. No Fragrantica, algumas pessoas estão falando que esse perfume aqui, o Santal Royal, tem cheiro de band-aid ou até mesmo de solvente. Eu já acho que esse pessoal está viajando. Esse perfume aqui tem aquela combinação clássica da perfumaria, que é rosa e oud. Ele também tem a nota de couro, que dá ainda mais elegância aqui para o perfume. Voltando então para a minha planilha, o Santal Royal. Eu usei ele só 2 vezes nos últimos 2 anos. Eu borrifo 5 sprays desse perfume na pele, quando eu vou usar ele durante o dia. É um perfume que eu não uso para ir para o escritório, porque é um perfume muito forte, tem a nota de oud aqui. E é um perfume que minha esposa nunca falou bem ou falou mal. Então ela é indiferente. O 8º perfume mais potente da minha coleção é esse Montal aqui, o Oud Cuir d'Arabie, com esse bling bling desnecessário aqui. Então é um perfume que você pode comprar a versão de teste dele tranquilamente, porque ele não tem tampa e tem só essa travinha aqui para segurar e evitar você borrifar acidentalmente. Vou borrifar ele na fita agora. Nossa senhora. Caraca. Bom, o Oud Cuir d'Arabie é um perfume que tem um oud muito animálico. Tem uma saída bem fecal mesmo, cheiro de estábulo. Mas um estábulo bom. Bom, e esse perfume aqui, ele também tem notas de couro, que é bem animálico, o couro aqui também. Tabaco e vidoeiro. O vidoeiro, ele dá um cheiro esfumaçado pro perfume, então é bem bacana aqui. Bom, muita gente no Fragrantica fala, e eu concordo com esse pessoal, esse perfume aqui da Montal, ele se parece bastante com um perfume que custa 15 vezes mais, que é o Frederic Malle The Night. Eu tenho inclusive um decante desse perfume aqui, 2 ml. Um perfume que na versão de 100 ml custa $2.000 americanos. Vou falar das estatísticas agora desse Montal. É um perfume que eu usei só uma vez até hoje, mesmo porque eu comprei esse perfume que tem só 3 meses. Geralmente eu uso 5 sprays desse perfume, mas depois que eu borrifei na fita aqui, eu acho que eu exagerei um pouco. É um perfume que eu não vou usar para o escritório, definitivamente. Eu não quero que meus colegas de trabalho e minha chefe pensem que eu me caguei na roupa.
E como eu comprei esse perfume aqui tem só 3 meses, não deu tempo ainda da minha esposa odiar esse aqui. O sétimo perfume mais potente da minha coleção é esse aqui. É o Diptyque Oud Palau. Vou borrifar ele na fita aqui. Nossa. Nu. Uau. Esse perfume aqui eu gosto bastante dele, principalmente porque ele lembra bastante um dos perfumes animálicos favoritos da minha coleção, que eu já cansei de falar aqui no canal, que é o Docita, o de Infini. Vou colocar um card aqui em cima, caso você queira assistir o vídeo desse perfume aqui. E esses dois perfumes aqui, eles têm 3 notas em comum. A primeira delas é a rosa, a segunda baunilha e a terceira é o Oud de Laos. Esse Oud de Laos ele é mais refinado e menos agressivo que outros tipos de oud, como por exemplo o oud do Camboja e o oud indiano. Inclusive o oud indiano está presente nesse perfume aqui, do Frederic Malle The Night, que é aquele perfume que eu falei agora há pouco, que custa $2.000 o frasco de 100 ml. E é um oud mais agressivo. O Oud Palau é um perfume difícil de encontrar, às vezes ele some inclusive do próprio site da Diptyque, e ele é praticamente impossível de encontrar em sites que vendem perfumes com desconto. E para piorar, existem relatos de pessoas no Fragrantica falando que eles foram na loja da Diptyque em Paris no começo desse ano, de 2025, procurando esse perfume, e os vendedores falaram que esse perfume tinha saído de estoque porque eles iriam relançar um novo Oud Palau em breve. Isso é tudo que um amante da perfumaria ou uma pessoa que gosta bastante do Oud Palau não quer ouvir. Provavelmente eles estão reformulando esse perfume aqui. Estatística rápida aqui agora do Oud Palau. Só usei esse perfume 2 vezes desde que eu comprei ele, mais ou menos 2 anos atrás. Quando eu borrifo ele na pele, eu uso 5 sprays, me dura o dia inteiro. Por conta da nota de Oud aqui, eu não uso esse perfume para ir para o escritório, é um perfume muito forte para o escritório. Eu tenho toda a convicção que minha esposa não vai gostar desse perfume, assim como ela não gosta também do Docita, que é um perfume que lembra bastante esse aqui. Em sexto lugar agora, para fechar a primeira parte da lista dos 10 perfumes mais potentes da minha coleção, eu tenho esse Mancera Oud Exclusive. Tampa magnética. O Oud aqui é um Oud bem doce. Lembro até hoje da sorte que eu dei quando eu comprei esse perfume aqui no ano passado, na promoção. O preço cheio desse perfume aqui, quando converte de euros para dólar canadense, dá $230 canadenses, só que na promoção eu paguei $70, já com as taxas. Isso dá 70% de desconto, para esse frasco maior aqui de 120 ml. Esse perfume aqui ele é muito forte por conta da nota de açafrão, que eu já falei aqui antes, cominho e, obviamente, por conta do nome, a nota de Oud. É um perfume que eu vi muita gente reclamando no Fragrantica também, fazendo avaliações negativas, porque eles falaram que esse perfume aqui, o cheiro dele era muito sintético. Só que por $70 canadenses, é muito difícil de conseguir um perfume com qualidade muito superior a esse aqui. Mas tem gente também que quer pagar $70 e quer levar Oud natural, ambergris natural, aí também não tem como, né? Estatísticas rápidas aqui do Mancera. Esse perfume aqui eu usei ele só uma vez nos últimos 12 meses. Quando eu uso esse perfume, eu uso 4 sprays dele na pele para me durar o dia inteiro. É um perfume que também, obviamente, eu não vou usar para o escritório. É um perfume muito forte, o açafrão e o Oud aqui são muito fortes para o escritório. E é um perfume que eu tenho certeza que minha esposa não ia gostar também. Bom, dos 5 primeiros perfumes que eu borrifei na primeira parte dessa lista, o meu favorito aqui vai ser o Diptyque Oud Palau. Ele é muito bom. Então, pessoal, essa foi a primeira parte da minha lista com os 10 perfumes mais potentes da minha coleção. Eu falei do 10º lugar até o 6º, e na semana que vem eu vou postar a segunda metade dessa lista, falando do 5º lugar até o 1º. Ou seja, o perfume mais forte, mais potente da minha coleção, eu vou compartilhar com vocês aqui na semana que vem. Se não chegou até aqui, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário falando qual o perfume mais potente da sua coleção, assina o canal caso não tenha assinado ainda, eu te vejo na semana que vem. Até mais.